Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós vamos ter uma palavra de oração, convidando a todos os irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos outra vez, juntamente com essa grande congregação virtual, espalhada por todas as partes, de pessoas amáveis que amam a mensagem do profeta de Deus, que gostam da palavra, gostam de ouvir, gostam de adorar. E então, meu Deus, nós estamos reunidos agora ao redor da palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, perdoando todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e também nos dando inspiração para nós
realizarmos mais este trabalho para a glória do Senhor. Deus bendito, e nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está em Apocalipse capítulo 19. E nós leremos desde o versículo 1 do capítulo 19. Enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer então as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa ele é publicado de segunda a sábado, aqui no nosso canal Portal da Mensagem Revelada. E também nós simultaneamente reprisamos o programa através dos nossos grupos de WhatsApp. E qualquer irmão ou irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. O nosso contato está ali na descrição do vídeo e qualquer irmão poderá entrar em contato conosco fazendo a solicitação. E para nós será uma bênção, será muito gratificante. E também nós pedimos a todos vocês que não se esqueçam, quando forem assistir o vídeo, de clicar no gostei, ali naquele símbolozinho de joia. E também não se esqueçam de clicar no botão ser inscrito, porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai impulsionando os nossos vídeos cada vez mais, entendendo que tem havido aceitação. E com isso, mais e mais pessoas, mais e mais irmãos vão sendo alcançados pela bênção dessa palavra, dessa meditação que nós fazemos aqui, todos os nossos programas. E também, amados irmãos, lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, nós temos o tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Todos vocês aí das imediações estão convidados a virem e participarem conosco dos nossos cultos. Nós realizamos ali os cultos em Campinas todos os sábados, no horário das 18h30 também. E assim, meus amados irmãos, dito todas estas coisas, nós vamos agora para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, que está em Apocalipse capítulo 19 e começando com o versículo 1. Então vamos ler e assim que terminarmos de ler, nós voltaremos. Leiamos então. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus,
que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, assim pequenos e grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém. Somente até o versículo 7. E agora, queridos irmãos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual e para a glória do Senhor nosso Deus. O hino que vamos ouvir tem por título Mensageiros de Cristo, e ele é cantado pela dupla evangélica, por essa dupla Jair e Osana, e nós vamos ouvir para o nosso enlevo espiritual. E assim que ouvirmos, voltaremos para darmos continuidade à meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Somos mensageiros do Senhor. Somos mensageiros da verdade e do amor, levando a mensagem, seja onde quer que for. Somos mensageiros do Senhor. Não temendo a noite ou do dia clara luz, sempre anunciando a verdade lá da cruz, sempre encorajados para difundir a luz. Somos mensageiros de Jesus. Na cidade ou na colina, no deserto abrasador, levando a mensagem ao perdido pecador, não fugindo à luta contra o vil tentador. Somos mensageiros do Senhor. Somos mensageiros do Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite essa adoração em louvor ao seu bendito nome, e também que cada um de nós possamos ter ficado felizes ouvindo e acompanhando e adorando juntos. E agora, queridos, nós estamos com a nossa mensagem aqui diante de nós, a obra-prima. Esta mensagem está em apreço nas últimas programações e chegamos ao parágrafo 153.
Então nós vamos dar continuidade daqui em diante. Leiamos então. Agora observem, se o noivo, o princípio, o primeiro noivo, esta é a noiva chegando. Recorde, a igreja começou no Pentecostes e ela caiu em Niceia. Ela germinou não exatamente como o verdadeiro grão, não, era um pouco da vida ali, mas isto cresceu em ordem para fazer uma organização. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo começou em Pentecostes e depois em Niceia ela caiu, quando houve ali aquele concílio, aquele grande concílio de Niceia, e então ela trouxe um pouco de vida, mas não era toda a vida, como o profeta está dizendo aqui, não é? Porque ela se virou para uma organização, para ser uma organização, para ser uma denominação. E isto atraiu através daquela organização. E então, o que isto fez? Então foi daquela organização, passou a outra organização, passou a outra etapa da palavra, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Vem, e enquanto ela passava através deste talo e deste processo, se manteve aproximando mais. Recordem, o pequeno pólen é mais, a borla é mais parecida à semente que o talo, e a casca se parece mais à semente do que a borla. Porém, a própria semente está além disso. Notem, a noiva, se no princípio a noiva era a palavra, o noivo, e logo se a noiva é tomada do noivo, ela também tem que ser a palavra. Então, o noivo, que era Cristo, não é? Era a palavra. Palavra, o verbo de Deus que se fez carne. E depois veio a noiva, mas se a noiva é tirada do noivo, como no antitipo lá do Éden, que Eva foi tirada de Adão, então se a noiva foi tirada do noivo e o noivo é a palavra, então a noiva também é a palavra. Observem, a noiva deve estar... Por quê? Porque deve ser o noivo a palavra manifesta. É porque a noiva e o noivo são um. Ela é simplesmente um pedaço ferido, tirado dele. Aí está a obra-prima. Foi ferido. Miguel Ângelo não podia reproduzir aquilo outra vez. Ele não poderia colocar aquilo de volta. Mas Deus vai fazer isso. Assim, porque Miguel Ângelo era apenas um tipo. Aquela obra-prima dele era apenas um tipo. E ele não pôde consertar ali o trinco que ele fez no joelho da imagem de Moisés, na estátua de Moisés. Mas o Senhor Jesus Cristo é capaz e poderá e pode consertar a noiva que foi ferida aí durante
as eras, durante o decorrer das eras. Mas, como ele disse aqui, mas Deus vai fazer isso. Ele vai trazer essa noivinha que foi ferida lá atrás, em um lado da palavra original. E aí está ela, aí está a obra-prima, a família de volta outra vez no Jardim do Éden. Como esta noiva fará isto? Como este trigo fará isto? Malaquias 4 diz que nos últimos dias isto seria restaurado de volta. O que? Restaurado de volta, como que no princípio, tomando isto de volta. Eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que a locusta e o cafanhoto e todas estas coisas comeram. Eu restaurarei outra vez. Malaquias 4 diz que ele restauraria os corações do povo, a fé do povo de volta para os pais originais outra vez. Vem, nós vemos isto bem diante de nós, igreja. Onde estamos nós? Agora, concluindo em poucos minutos, eu quero que vocês observem atentamente algo que acabou de acontecer. Malaquias 4 é para trazer de volta a original. Ela é ferida da igreja, do corpo da igreja, ferida com o seu mestre para o mesmo propósito. Ela é a palavra. Da mesma forma que José foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. E Jesus foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. A igreja é ferida, a noiva é ferida pela igreja. Isso aqui é tremendo, é terrível. Olhemos isto. A igreja é ferida. Continua. A noiva é ferida pela igreja. Então, quem vai ferir a igreja noiva é a própria igreja, mas não a noiva. A igreja organizada, a igreja que se voltou para a denominação. Quem vai ferir a noiva é essa igreja organizada. É muito difícil para a gente aceitar, admitir isso, mas é a realidade, porque ela é a palavra. Aí estão os seus estágios, outra vez, 1, 2, 3, vem, exatamente certo. A palavra vivendo em ação, a Bíblia, noiva, não alguma noiva feita pelo homem, a noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus, nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la. Ferida e aflita de Deus. Isto é correto. Ela está sozinha. Ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3. Ela é ferida e está fora da era da igreja de Laodiceia. Então veja bem isto, ou vejamos isto, não é? A igreja noiva, ela é perseguida pela igreja que se denominou
pela igreja que se tornou uma organização. Se você não sabe, a igreja noiva sempre é perseguida pela igreja denominacional e sempre a está criticando e sempre a está condenando e assim por diante. Ela está fora da era de Laodiceia, na qual ela foi criada. Vê? Olha isso aqui como é profundo. A noiva foi criada lá, no meio da era de Laodiceia, mas ela foi tirada de lá. Vejamos isso como é profundo. Essa igreja foi levantada na era da igreja de Laodiceia. Esta é a sua casca. Mas se as outras foram... Não podem vocês, pentecostais, verem isso? Se a outra, que era casca, morreu, se aquele outro que era talo teve que morrer, se aquela borla teve que morrer, da mesma forma haverá a casca morrer. Os 3 estágios da organização. E você recorde, você diz, bem, agora há muitas borlas por aí, há muito disto. Sim, foram estes, foram aqueles outros, e organizações e mais organizações, cada vez mais, não é? Então, todas elas se denominaram e aí começam a perseguir a pequenina e verdadeira noiva do Senhor Jesus Cristo. Todas estas outras coisinhas que caíram nisto, folhas e tudo mais, estava pendido nisto, mas a reforma era o original. O vem agora sozinha, como o noivo, rejeitada pelos homens, desprezada e rejeitada pelas igrejas. A noiva se coloca nesta forma. O que é isto? É a sua obra-prima, vem. É a palavra que ele pode operar através dela e manifestar rejeitada. Então o talo, a borla, a casca nunca se torna semente, não. Então isso é certo, né? Isso é óbvio, que a casca nunca chegará a ser semente. O talo nunca chegará a ser semente. E assim por diante, né? O cacho, a flor, nunca chegará a ser semente, mas a semente saiu dali. Aleluia. Mas está o tempo todo se tornando mais como a semente. Então, a verdadeira noivinha de Cristo está sempre cada vez mais prosseguindo para se parecer cada vez mais com a noiva de Cristo, com a própria semente de trigo que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, no tempo da colheita, a semente está de volta à sua vida original, de volta à Bíblia. Malaquias 4 disse que isto seria trazido desta maneira. Oh, que coisa! Todos devem, para estar desta maneira, isto deve ter toda a palavra. Não é isto certo? Agora, o que ele disse em Apocalipse, capítulo 10, o que aconteceria?
Para que foi a viagem para Tucson? Para abrir a igreja. Nos dias da mensagem do sétimo anjo, mensagem do sétimo anjo. Prestemos atenção nisto. Toda a palavra de Deus seria manifestada. O selo que todo o talo havia deixado e a razão e tudo sobre isto seria manifestado neste tempo. Não é isto que a palavra diz? Então, nós vemos isto. Então, onde estamos nós? Há somente uma coisa. A colheita está aqui. Ela está bem madura. Ela está pronta agora para a vinda. Ela, naturalmente, ele está falando da noiva de Cristo, da noiva palavra, que é da mesma espécie do seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Observem, não, nunca será isto. No tempo da colheita, a semente está de volta em sua condição original e deve ter toda a palavra em ordem para ser a semente, e não pode ter a metade da semente. Isto não cresceria. Isto tem que ser a semente inteira, porque se fosse só a metade, não produziria uma outra semente, não é? Não daria para se reproduzir. Não tem que manifestar dizendo: eu creio no batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Eu creio no falar em línguas. Isto é simplesmente parte da semente. Mas agora, isso já está adicionado nisto. Aleluia. Vem a vida, não os dons, a vida dos dons. Então ele está falando aqui agora que ela já deve ter chegado, a semente, não é? Ela já deve ter chegado na condição dos dons espirituais, que seria a era pentecostal dos nossos dias, do nosso tempo. Mas ela só tem uma parte da vida, porque o que nós precisamos ter é a vida de Cristo. Os dons também precisam de vida para se reproduzirem, mas não é isso que é a noiva. A noiva é a própria palavra viva. Aleluia. A vida, não os dons. A vida dos dons. Vem? O que quero dizer? Estamos no fim do tempo, irmãos. Talo, borla e a casca estão mortos e secos. Agora, há somente uma coisa que tem que acontecer com aquilo: é ser ajuntado no concílio mundial para ser queimado. A palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em Lucas e Malaquias 4, e todos veem. Bendito seja Deus. Isto é certo. Apocalipse. Toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca está agora reunida na semente, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado ômega.
o primeiro se tornou último e o último o primeiro. A semente que chegou passou por um processo e se tornou semente outra vez. A semente que caiu no jardim do Éden e morreu ali, voltou daquela semente imperfeita que morreu ali. Voltou à semente perfeita, o segundo Adão. A primeira Eva que caiu e foi usada na segunda reforma, segunda vinda, está trazendo um filho. Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. A semente de volta com a palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, o primeiro, o princípio e o final. Bendito seja Deus. O alfa e o ômega, o primeiro e o último. É isto. Muito bom, queridos. Nós chegamos aqui no parágrafo 173. Lemos o 172, não é? E agora nós vamos ter o nosso momento de oração, a oração da fé, que vamos fazer agora para o encerramento deste programa e também para a cura divina de cada pessoa que está enferma. Então pegue agora os lenços, coloquem ali. Se você mesmo vai receber a bênção, então você pode colocar esse lenço sobre a enfermidade, aonde quer que você precise da bênção, da cura. Mas se não é por você, então coloque o lenço ali sobre o dispositivo receptor da mensagem. E aí depois disso você leva e coloca sobre aquela pessoa enferma. Então oremos. Gracioso Deus e Pai bendito de misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos reunidos ao redor da palavra, de termos ouvido a mensagem do Senhor. E agora, meu Deus, nós estamos de olhos fechados, com os nossos corações voltados para o Senhor, para suplicar a bênção em favor dos doentes, dos aflitos, dos oprimidos, que os espíritos imundos sejam expulsos das vidas, dos lares, das famílias, e que as doenças, as enfermidades sejam também repreendidas e expulsas. Cada irmão, cada irmã, cada criança, cada velho, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido toda doença, todo mal, seja expulso agora para a glória do sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E nós pedimos tudo isto humildemente, agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, então, queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje e, se o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos de volta em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.